Olá, sejam bem-vindos ao programa Campus Verbal desta semana, novamente em Guimarães, desta feita, olhar para a juventude, um tema que nos é bastante caro. E para isso, o convidado desta semana, Ricardo Araújo, presidente da Movi Jovem desde fevereiro de 2014. Ricardo Araújo, antes de mais, bem-vindo e obrigado por aceitar este convite para se juntar a nós neste espaço de grande entrevista da RUM. Ricardo Araújo, começávamos exatamente pela Movi Jovem, até porque esta conversa vai olhar para várias funções que desempenha, mas a Movi Jovem é naturalmente aqui o que nos traz a esta conversa. Movi Jovem, responsável aqui pela gestão da rede de pousadas da juventude, Cartão Jovem, são apenas aqui algumas das áreas em que é mais conhecida. Vamos começar pela questão das pousadas da juventude. O ano passado teve um ano importante, onde abriu um concurso para os privados tomarem conta de algumas pousadas. Já se conhecem os resultados. Vimos talvez e permita-me dizer isto e corrija-me se estiver errado, vimos aqui algum desinteresse por parte de alguns privados ou não nesta abertura de concurso público feito. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. É com muito gosto que aqui estou, na Rádio Universitária do Minho. Já, enfim, há muitos anos que acompanho a atividade da Rádio Universitária. Eu próprio fui aluno aqui na Universidade do Minho, com muito gosto. E, portanto, naturalmente tenho muita honra em estar aqui neste programa. Bom, então, indo diretamente à sua pergunta. Eu iniciei, de facto, funções em fevereiro de 2014 como presidente da Movi Jovem. A Movi Jovem estava, na altura, num processo de liquidação que tinha sido determinado pelo Governo em 2012. E esse processo de liquidação foi revertido em setembro de 2014. Vínhamos, portanto, de um processo muito, muito difícil e que era necessário ultrapassar e inverter aquilo que se vinha a passar. Em 2012 o Governo decretou, portanto, a liquidação da Movi Jovem, enfim, tendo em conta os resultados financeiros muito negativos que a Movi Jovem vinha a acumular ao longo dos últimos anos, e a verdade é que era necessário inverter esta tendência. E, portanto, eu entrei em fevereiro de 2014. Em setembro de 2014, o Governo, então, reverteu essa decisão de liquidação com o compromisso de se implementar um novo modelo de gestão para a Rede Nacional de Pousadas de Juventude. Modelo de gestão esse que assentava em 3 eixos. Em primeiro lugar, era inverter a tendência de decréscimo de dormidas e de taxa de ocupação que ao longo dos últimos 10 anos se vinha a verificar. Em 10 anos consecutivos, a Movi Jovem vinha a perder e a diminuir a taxa de ocupação nas pousadas de juventude. E, paralelamente a esse decréscimo da atividade, vinha sucessivamente a acumular resultados financeiros negativos. Tinha um passivo de quase 16 milhões de euros, uma dívida a fornecedores extremamente elevada, acima dos 2 milhões de euros, prazos médios de pagamento muitíssimo elevados, e, portanto, havia que inverter esta tendência. E, como dizia, em primeiro lugar, inverter a tendência de decréscimo da atividade. E o nosso objetivo era precisamente, então, passarmos a aumentar o número de dormidas, a taxa de ocupação, invertendo essa tendência. Em segundo lugar, também, ter claramente definida a missão social da Movi Jovem. Sendo uma entidade pública, com capitais públicos, maioritariamente, era necessário que se afirmasse devidamente qual é que é essa missão pública que a Movi Jovem desempenhava. E, portanto, também tínhamos esse objetivo de construir e reforçar essa política social da Movi Jovem. Depois, em cada um destes 3 eixos, nós podemos especificar, se assim entender, mas este era o segundo, a política social. E o terceiro era a de sustentabilidade económico-financeira. Portanto, corrigir estes resultados que vinham a acontecer nos últimos anos, inverter essa tendência, diminuir o passivo, diminuir as dívidas dos fornecedores, melhorar o prazo médio de pagamentos e começar a caminhar então para a sustentabilidade económica ou financeira da Movi Jovem. E foi isso que viemos a fazer, construindo um modelo que, como disse bem, rompeu, digamos, com o monopólio que a Movi Jovem tinha na gestão das pousadas de juventude. Ou seja, nós construímos um modelo em que abrimos a possibilidade da gestão de pousadas de juventude. A rede era composta por aproximadamente 40 pousadas de juventude, abrir a possibilidade da gestão das pousadas a outras entidades públicas ou privadas.
E foi isso que fizemos, mantendo as pousadas na mesma dentro da rede nacional, dentro da rede internacional, cumprindo com todos os padrões e standards de funcionamento que estão estabelecidos na rede, mas de facto terminando com esse monopólio da Movijovem. E foi aí então que abrimos um concurso para a concessão de pousadas de juventude. Aliás, permita-me dizer, trabalhamos em paralelo em 2 níveis. Por um lado, negociações com as diferentes autarquias, averiguando a possibilidade e o interesse da autarquia em gerir ela própria a pousada de juventude em cada um dos concelhos, ou em alternativa, então, abrir a possibilidade de concessão da exploração das pousadas em entidades privadas. E lançamos um concurso com 2 fases em 2015 e como resultado desse concurso, nós concessionamos 5 pousadas de juventude. E é aqui que eu me permito, enfim, corrigir aquilo que disse, porque eu fiquei muito satisfeito com esse resultado. E explico porquê. Porque, de facto, repare, este foi um processo novo, altamente complexo. Como disse, a Movijovem vinha de uma situação muito difícil, que chegou ao ponto do Governo determinar a sua liquidação. E iniciamos um processo radicalmente diferente daquele que tinha sido seguido nos últimos 20 anos. Um processo novo, complexo, de abrir um processo de concessões que teve todo ele ser definido do princípio ao fim, de não só as questões jurídicas, administrativas, mas as questões operacionais, como é que isto vai funcionar, que regras é que vamos colocar, uma vez que não se tratava de privatizar. Privatizar seria, porventura, desse ponto de vista, mais fácil, que era vender e depois o privado faz o que entender com aquele equipamento. Aqui é concessionar a gestão com regras muito bem definidas. Portanto, foi um processo complexo, difícil. E acha que isso poderia ter afastado aqui também possíveis interessados? Essas regras definidas, a integração nas redes europeias também? Com certeza que aquilo que, em alguns casos, foi considerado até como um atrativo, a verdade é que nós construímos um caderno de encargos bastante exigente. Bastante exigente. E ao fazê-lo, ao tomarmos essa opção, naturalmente que diminui até a capacidade de alguns interlocutores se candidatarem. Mas deixe-me só dizer... olhar para o valor de entrada que poderia assustar muitos dos que pudessem estar interessados. Com certeza. Porquê? Porque desde o início dissemos que nós decidimos fazer um caderno de encargo exigente, só concessionando com as garantias que entendíamos que eram as mínimas para que pudesse continuar a funcionar com um desempenho para nós fosse aquele que era considerado necessário. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, conseguimos concessionar 5 pousadas de juventude, o que eu acho, porque também importa referir o seguinte, e voltando um bocadinho atrás, houve uma decisão que foi tomada que foi a de lançar este processo de uma forma faseada, de fazê-lo progressivamente e não de repente concessionar todas as pousadas. Não foi essa a intenção, e portanto não era esse o objetivo, de forma muito clara. Foi fazê-lo de forma piloto esta primeira. Exatamente. E a esse nível correu muito bem, porque como eu costumo dizer, repare, nós conseguimos concessionar 5 pousadas. Estas 5 pousadas estão distribuídas do norte ao sul do país, do litoral ao interior. Conseguimos concessionar das 5 pousadas, 3 delas foram aquelas que apresentaram piores resultados financeiros em 2014. Ou seja, das 5 que concessionamos, 3 delas eram claramente aquelas que apresentaram piores resultados para a Movijovem em 2014. E por outro lado, conseguimos também uma diversidade de parceiros que, de alguma forma, era aquilo que nós pretendíamos. Nós, nas 5 pousadas concessionadas, temos desde empresas, associações juvenis, a federações desportivas, o Inatel, enfim, portanto, uma multiplicidade de parceiros que também vai enriquecer, certamente, este processo. E, portanto, este foi, digamos, o processo aberto a privados e temos também a decorrer o processo com as autarquias, que podemos falar, porventura, mais à frente. Já falaremos, mas diz-me que esta é uma primeira fase. O que é que se pode esperar neste processo agora também de passar esta gestão das pousadas para outras entidades nos próximos anos? Agora estamos numa fase crítica, muito importante, que é o início, efetivamente, da gestão já pelos novos concessionários. Porque este processo decorreu em 2015, mas objetivamente os concessionários iniciaram a exploração da pousada agora em janeiro de 2016. Uma coordenação, e portanto estamos nesta fase crítica que é exatamente de dar início do ponto de vista operacional a esta exploração e que
necessita também, da parte da Movi-Jovem, daqui de alguma adaptação a esta nova realidade, que é termos dentro da rede pousadas que passam a ser geridas por entidades externas, que não dependem diretamente da Movi-Jovem. Portanto, isto também obriga aqui a uma readaptação a esta nova filosofia da Movi-Jovem, dos nossos recursos humanos, dos nossos recursos internos, reorganização também orgânica. Estamos a fazê-lo, as coisas estão a correr bem, com os desafios que já esperávamos e com as dificuldades que já esperávamos, mas estamos nesta fase crítica, não é? Que é, de facto, de início e de implementação. E do ponto de vista financeiro, isto abriu aqui deu aqui uma espécie de balão de oxigênio também, já fala-me que algumas dessas pousadas davam prejuízo, eram das que tinham taxas de ocupação mais baixas. Isto de certa forma libertou aqui um pouco, abriu um pouco o cinto da Movi-Jovem no que diz respeito ao orçamento para as pousadas. Ou não era de todo melhorou. esse Melhorou, era. Repare, tínhamos duas situações distintas. Tínhamos, digamos, pousadas onde nós prevíamos que a acontecer a concessão teria necessariamente um encaixe financeiro inicial grande. Seria o caso, por exemplo, da Pousada da Juventude de Lisboa. Tinha um valor de entrada de 2.200.000 euros, porque efetivamente é uma pousada altamente rentável e isso permitia, acudir a alguns problemas de tesouraria que efetivamente existiam. Acabou por não ser o caso. Foram concessionadas pousadas que tinham valores bastante mais baixos de entrada, mas que ainda assim permitiu um encaixe financeiro inicial para a Movi-Jovem e permitiu também, efetivamente, no futuro, diminuir o impacto negativo que havia de serem pousadas com resultados de exploração deficitários. Mas deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Para a Movi-Jovem é melhor ser as pousadas entregues a municípios ou este tipo de entidades? Depende muito, é caso a caso que é analisado. Vou-lhe dizer assim, do ponto de vista da filosofia do modelo, é indiferente, porque o que interessa é que a pousada seja gerida em conformidade com os padrões que estão estabelecidos, independentemente dessa entidade ser pública, ser privada, ser uma autarquia, ou ser uma associação, ou ser uma federação, ou ser uma empresa. O que nos interessa é que esta alteração de titular na gestão da pousada signifique uma melhoria no serviço que é prestado aos jovens. Isso é o que nos interessa. E, de facto, em alguns casos, a parceria torna-se execuível com as autarquias e, então, fazemos isso com a própria autarquia. Noutros casos, abrimos ao mercado. Como lhe disse, em grande parte dos casos, eu tive a oportunidade de conversar com os presidentes de Câmara previamente para saber se havia interesse da autarquia ou não em ficar a explorar a pousada. Nos casos houve, noutros casos não houve, e então passávamos para a fase seguinte, que era abrir ao mercado. E depois pode ser uma federação, pode ser uma associação, pode ser uma empresa. Como disse, do ponto de vista deste modelo, o que nos interessa é melhorar as condições da pousada, e isto permite muitas vezes, ao concessionarmos, que haja um investimento na recuperação e na reabilitação da pousada, coisa que hoje o Estado, através da Movi-Jovem, já não tinha condições de o fazer. A expansão do passado foi um erro da rede de pousadas. Eu claramente acho que foi uma estratégia errada de insistir na expansão da rede em detrimento da requalificação da rede existente. Ou seja, hoje, uma das dificuldades que nós temos, efetivamente, é o termos pousadas com um padrão de qualidade até de infraestruturas e de equipamentos muito interessante para considerando que se tratam de pousadas de juventude, mas temos outras em circunstâncias muito diferentes para pior. E isso causa dificuldades a vários níveis operacionais, causa dificuldades financeiras, causa dificuldades até no trato comercial, no tratamento comercial, porque as pessoas habituam-se a um determinado padrão e ao lado têm um padrão de qualidade exatamente diferente. E houve muitas pousadas que efetivamente não sofreram a manutenção, a requalificação que era necessária. E isso aconteceu porque houve uma perspectiva expansionista de construir novas e novas pousadas e em detrimento ficaram outras que hoje até podiam ser bastante rentáveis e não são em função das condições que têm. Uma delas poderia até ser a de Braga, que estava em condições muito degradadas e que finalmente viu no final do último ano aqui uma solução. É um bom exemplo disto que eu acabei de dizer, se me permite, desculpe, porque entre Braga e Guimarães estamos a 20 km de distância e temos aqui em Guimarães posso classificar uma ótima pousada de juventude e a 20 km de distância em Braga temos uma pousada de juventude atualmente com fraca qualidade. Ou seja,
num espaço de 20 km, nós temos uma pousada que é uma das melhores da rede e temos uma pousada que é uma das piores da rede. E Braga é capital de distrito, uma cidade jovem que tem tudo, como eu disse, para merecer uma pousada de juventude ao nível, condigna, com aquilo que a cidade e o concelho de Braga merece. E por isso é um dos bons exemplos. Não acha que foi demasiado tardia esta solução para a pousada da juventude, quando o tema, principalmente na cidade de Braga, já se vinha arrastando anos a anos, passou por uma capital europeia da juventude, continuou a situação... Acho que Braga já há muitos anos merecia uma pousada de juventude que não é com as condições que tem atualmente. Claramente. Não estou com isto a dizer que era uma pousada nova, que era a pousada A, B ou C. Claramente que Braga não tinha e não tem ainda hoje uma pousada de juventude ao nível daquilo que Braga merece. Felizmente, com este modelo, encontramos aquilo que eu considero ser a melhor solução para Braga. Também o digo com todas as coisas. Sim, todos sabemos, mesmo até antes de eu exercer estas funções, enfim, que em Braga foram sendo equacionadas várias soluções. Eu digo-lhe claramente, aqui em qualquer circunstância, acho que Braga encontrou a melhor solução para a pousada de juventude. A melhor solução a vários níveis. Do ponto de vista da sua localização, em cidades como Braga, capitais de distrito, concelhos urbanos, evidentemente que a localização no centro da cidade é um fator importante. A solução encontrada passa pela reabilitação de um edifício que já hoje, e já há muitos anos esta parte, é um edifício identificado com um serviço aos jovens, portanto é um edifício da juventude. Creio que também do ponto de vista financeiro é claramente a melhor opção, porque porventura implica investimentos inferiores à construção de uma pousada nova. E portanto acho que Braga, em resultado, repare, deste novo modelo que a Movi Jovem lançou há um ano esta parte, e em resultado desta parceria que foi possível estabelecer com a autarquia de Braga, acho que Braga vai ter a breve prazo uma das melhores pousadas de juventude da rede, portanto, ao nível daquilo que Braga merece. E, portanto, acho que é uma boa solução. No entanto, ainda não se conhece, pelo menos não é público o projeto para aquela área. Sabemos que vai ser um projeto multifacetado, o Ricardo Araújo já o admitiu também, que vai ter as várias valências, vai manter algumas que já lá existem, nomeadamente a Agência Nacional de Juventude em Ação, a loja Ponto Já. O que é que se pode adiantar em relação a este espaço? Acho que eu espero muito em breve podermos assinar o protocolo com a Câmara Municipal de Braga. Digamos, o protocolo está aprovado entre as partes, tem agora que ser celebrado. Penso que estará para breve e nessa oportunidade certamente poderão conhecer mais detalhes desse projeto de reabilitação. Em todo caso, também já o disse e repito, acho que Braga vai ter uma excelente solução para a pousada de juventude, num contexto mais amplo até do que pousada de juventude, como referi. Aquele equipamento servirá para ser um centro de juventude, terá serviços de apoio aos jovens, terá a parte de alojamento, mas terá também uma componente de informação, de comunicação, de serviços a serem prestados aos jovens, que permite, de facto, ser um equipamento ao nível daquilo que melhor existe hoje na Europa nestes domínios de equipamentos de apoio aos jovens, que são centros integrados de apoio aos jovens. Têm a dimensão de alojamento, como têm a dimensão de serviço, de serviços e de informação e de comunicação aos jovens. Portanto, acho que, de facto, aquele equipamento em Braga vai ser, é uma boa aposta. Uhum. Falou há pouco da mudança de paradigma a partir de fevereiro de 2014. Há aqui 3 vetores essenciais. Falou das taxas de ocupação, dos resultados negativos que vinham sendo feitos. Em relação às taxas de ocupação, já poderemos ver alguns reflexos disso? Sim. Deixe-me dizer-lhe, portanto, como disse, nos últimos 10 anos, entre 2013 e 2013, as taxas de ocupação das pousadas de juventude foram sistemática e continuadamente decrescendo. E esse era um dos objetivos, era nós invertermos essa tendência. Felizmente, em 2014, logo em 2014, conseguimos estancar essa diminuição. E hoje, em 2015, nós tivemos um aumento do número de dormidas de 13,4%. Ou seja, nós passamos de uma década
em que estávamos a diminuir a taxa de ocupação, passamos para uma taxa de crescimento do número de dormidas de 13,4% em 2015. E, portanto, isto é um resultado, de facto, extraordinário que nós conseguimos e que estamos muito, muito satisfeitos. Isso deveu-se a alterações que produzimos, a novas dinâmicas que implementamos, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista comercial. Temos hoje um novo site das Pousadas de Juventude, que aproveito para convidar para conhecerem. Temos uma presença muito mais ativa e dinâmica nas redes sociais. Estamos hoje nas plataformas internacionais de reservas online, como a Booking, etc. Era o que eu ia perguntar, era estranho... Pois era muito estranho, mas a verdade é que não estava. Tenho toda a razão, mas a verdade é que não estava. E não me pergunto porquê, porque não sei, eventualmente quem cá estava antes é que poderá explicar. A verdade é que não estava e passou a estar. Nas plataformas eletrónicas, nas redes sociais, uma presença ativa nas redes sociais, temos um novo site de internet, como disse, uma nova política de comunicação, temos recursos humanos mais motivados e que nos ajudaram a conquistar e a conseguir e a alcançar este objetivo. Portanto, primeiro objetivo, retomar uma linha de crescimento em relação às dormidas, porque são pousadas de juventude, é para isso, com uma nova filosofia, e aproveito para explicá-la, uma nova filosofia que é o proporcionarmos alojamento acompanhado de experiências, ou seja, aliás, o slogan novo que colocamos é Pousadas de Juventude, um mundo de experiências, exatamente porque hoje é a tendência do turismo juvenil, os jovens querem alojamento porque querem experimentar coisas novas. Os jovens querem viajar para terem acesso a novas experiências e o alojamento é uma questão complementar e, portanto, nós invertemos um bocadinho esta lógica de tentar vender simplesmente a pousada ou a cama, mas associado à cama e à pousada vendermos as experiências que podem ter aqui em Guimarães ou que podem ter em Braga ou em qualquer município onde temos pousadas de juventude. E, portanto, foi uma nova política que eu acho que trouxe aqui estes resultados. Isto ao nível das dormidas. A segunda vertente que referi há pouco era exatamente da política social, que é, se isto é uma entidade pública, tem que cumprir uma missão pública, não é? Porque, repara, há 20 anos atrás, de facto, a oferta de alojamento era reduzida para jovens a preços baixos. Hoje temos que reconhecer que o próprio mercado tem uma série de ofertas, dos hostels, etc. Portanto, só vale a pena continuar a ter pousadas de juventude se elas, ainda assim, proporcionarem um cumprimento de uma missão pública que, efetivamente, justifique que elas ainda continuem nesta esfera pública e privada. E por isso é que nós reforçamos esta componente com preços sociais, com programas de apoio ao desporto, com programas de apoio ao movimento associativo juvenil, com programas, por exemplo, daí este exemplo desde o início, pode acreditar, desde o primeiro dia em que eu entrei para Presidente da Móvel Jovem, eu várias vezes fui referindo isto. Se há exemplo para o qual deve servir a existência de pousadas de juventude, é para visitas de estudo. É para os nossos jovens poderem conhecer o nosso território, as nossas culturas, as experiências, a nossa natureza, as nossas gentes. E, felizmente, o ano passado, estabelecemos um protocolo com a Direção-Geral de Educação, precisamente para oferecer alojamento, através de um programa de visitas de estudo das escolas. E esse programa, de resto, foi um sucesso nas duas fases em que lançamos em 2015, para os jovens poderem conhecer o nosso país. Portanto, este era o segundo eixo, política social. Em 2014, ainda não temos os dados fechados de 2015, mas em 2014 logo, nós tivemos cerca de 800 mil euros, ou quase 1 milhão de euros, que investimos nestes programas sociais, que atribuem condições vantajosas para o movimento associativo, para o desportivo, para o escolar, etc., campos de férias, para permitir exatamente o cumprimento desta missão sem necessidade de retorno financeiro. Apenas para cumprir esta missão. Para cumprir essa missão. Repare, quer dizer, nós temos, e o que é interessante de tudo isto é demonstrar que é possível cumprir com essa missão pública, que é possível nós melhorarmos a ocupação das pousadas de juventude, acompanhado de melhor desempenho, de melhor performance económico-financeira. E este foi o terceiro eixo, então, da sustentabilidade. E a esse nível, repare, e digo-lhe muito rapidamente, além deste processo de concessões que lançamos, nós, de um passivo de 16 milhões de euros,
Hoje estamos com um passivo abaixo dos 10 milhões de euros, de um montante de dívidas a fornecedores que chegou a estar acima dos 2 milhões de euros. Nós vamos estar, em final de 2015, abaixo de 1 milhão de euros. Nós tínhamos um prazo médio de pagamentos que chegou a estar em 187 dias e que atualmente vai estar a rondar ou estará a rondar os 100 dias. Portanto, quer dizer, conseguimos resultados económico-financeiros claramente positivos. Se me perguntar, está resolvido o problema? Não, não está. Mas o caminho acho que está traçado. E o caminho que temos vindo a percorrer é um caminho que tem demonstrado que é possível este triângulo aumentar a performance operacional, ou seja, termos mais alojamento, mais jovens a conhecer e a utilizar as nossas pousadas de juventude, cumprirmos com a nossa missão social e com a missão pública e, em terceiro lugar, ter um desempenho económico-financeiro compatível com aquilo que são as exigências do tempo atual. Para além das pousadas, é importante olharmos para o cartão jovem, que parece que tem ganho aqui também uma nova dinâmica, muito fruto destas parcerias que se vão fazendo com várias entidades. É essa também a estratégia, aproximar este cartão das entidades locais? É trabalhar em rede, trabalhar em parcerias e alcançarmos os nossos objetivos. Passou um bocadinho por isto, por sermos mais ambiciosos, por estabelecermos parcerias, por termos alguma criatividade e por isso começamos a segmentar o próprio cartão jovem. Criamos o cartão jovem municipal, criamos o cartão jovem atleta, criamos o cartão jovem para os municípios, já referi, mas o cartão jovem, por exemplo, estudante, com as associações académicas. Foi o primeiro cartão jovem com a associação académica em todo o país que celebramos. O primeiro foi aqui com a Associação Académica da Universidade do Minho, numa experiência que de resto agora já teve outras réplicas, com outras academias também, mas foi aqui a primeira com a Associação Académica da Universidade do Minho. Criamos o cartão jovem com os principais clubes desportivos. Temos aqui já com o Vitória de Guimarães, temos também com o Braga e com outros clubes a nível nacional. E, portanto, foi esta lógica de parceria. Segmentamos, criamos parcerias, divulgamos, reforçamos a comunicação do cartão jovem. Estamos agora a fazer um investimento na componente tecnológica do cartão jovem. Este ano, em 2016, o cartão jovem celebra os seus 30 anos e nós achávamos que era um produto que continua a ter muito interesse para os jovens, mas era necessário fazer aqui algum investimento para melhorar também a componente tecnológica do cartão jovem. Estamos a fazê-lo e a verdade é que 2014 e 2015 significaram 2 anos em que crescemos, mais uma vez, também com a venda do cartão jovem. Mas essa evolução tecnológica, qual é o objetivo? Que valências é que poderá ter? A evolução tecnológica passa por em primeiro lugar também, por uma organização diferente interna do cartão jovem. O cartão jovem vai passar a ter uma emissão centralizada e não como acontece atualmente. Isto vai permitir então incorporar a tecnologia no cartão jovem, ou seja, o cartão jovem poder ter o código de barras, poder ter o RFID, uma base tecnológica, um software de gestão por trás, no backup, a fazer a gestão desse cartão jovem, que nos vai permitir saber, por exemplo, quais são as preferências ou em que é que os jovens utilizam mais o cartão jovem, para podermos também perceber que tipo de parceiros é que interessa mais angariar para os jovens e, portanto, podermos fazer uma dinâmica, implementar também uma monitorização e, sobretudo, maior dinâmica na utilização do cartão jovem, não é? O jovem poder também online aceder a um sistema de pontos na utilização do cartão jovem, ter georreferenciação, ter um conjunto, o jovem poder saber que aquele cartão jovem que adquiriu em Guimarães, mas na semana seguinte está em Lisboa, e saber quais são os benefícios que pode usufruir na região de Lisboa com o cartão jovem que adquiriu em Guimarães ou em Braga. Enfim, portanto, ter este reforço tecnológico que vai melhorar os benefícios que o jovem que utiliza o cartão efetivamente possa usufruir. Este é o cartão jovem para quando? Esse cartão jovem é para, digamos, com essa componente tecnológica, está já a ser terminada esta fase, é seguramente este ano, em 2016, na comemoração dos 30 anos do cartão jovem. Portugal foi fundador da Associação Europeia que criou o cartão jovem, a EICA.
E, portanto, seguramente que este ano já teremos o cartão jovem com essas componentes. Mas, ainda assim, importa dizer que 2014 e 2015 foram 2 anos em que nós aumentamos as vendas do cartão jovem, fruto destas parcerias e desta atividade. E já agora também, já que estamos a falar de cartões, falar também no cartão Intrarail, que é resultou de uma parceria que estabelecemos com a CP e que foi também um produto de grande sucesso agora em 2015. Nós duplicamos a venda do cartão Intrarail entre 2014 e 2015, que são aqueles programas que têm associado a componente de deslocação através do comboio com a utilização das